EBD, né? Vamos começar orando. Vamos começar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque tua graça e a tua misericórdia é sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido conosco, tens falado aos nossos corações. Muito obrigado. Que esta EBD, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu nome. Que tudo que aqui for falado seja para o nosso enriquecimento, seja para o nosso crescimento espiritual. Obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então hoje nós vamos continuar a nossa leitura de Gênesis 27. E agora, né, depois que a gente viu, né, as consequências da venda da primogenitura do Esaú para o Jacó, e que o Esaú perdeu a bênção, quem recebeu foi o Jacó. Hoje a gente vai ver o que acontece depois disso. O que se sucede depois que o Esaú, ele perdeu a bênção, né? E aí? E agora, José? Né? E agora, Esaú? Então, vai dizer o nosso texto de Gênesis 27, 41. Esaú, pois, odiava a Jacó. Olha que coisa séria. Por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem chegando os dias de luto por meu pai. Então hei de matar Jacó, meu irmão. Veja só, seria o segundo fratricídio, né? O primeiro foi com Caim e Abel. Caim matou Abel por ciúme. Lembram disso? Caim mata Abel porque tem ciúmes. A mesma coisa aconteceria aqui. O Esaú mataria o Jacó por ciúmes, porque ele perdeu a bênção da primogenitura, mas ele perdeu por opção dele, né? Foi ele que quis vender. O Jacó só fez ali, né? Então, eu queria destacar isso. Esaú odiava a Jacó. O que é isso no hebraico? Quando a gente vai olhar o texto original, a gente percebe que na nossa vida de hoje, olha, os primeiros desafios de Jacó, o novo primogênito, são 3 desafios que o Jacó precisa passar, né? O primeiro é esse, o ódio do irmão. Primeiro desafio que tem que superar, porque olha só, o texto vai dizer exatamente isso, né? Pois, Esaú, odiava a Jacó. Só que quando a gente vai ao texto original, a gente percebe que esse verbo que está traduzido por odiar, em hebraico, é uma palavra muito conhecida para nós. É um substantivo, e a gente sabe que em hebraico, assim como no português, todo substantivo ele vem de um verbo. Então, o substantivo hebraico, ele nasce de um verbo. E olha qual é o verbo em hebraico para odiar. Olhem aqui, ó. Satã. Satã é o nome de um ser, quando substantivo. Mas quando o verbo, ó, guardar rancor ou animosidade contra alguém. Olha que coisa interessante. A gente sabe quem é o Satã, né? O Satã é um ser que guarda o quê? Animosidade contra alguém. Não é verdade? Esse é o Satã. O Satã, ele é um ser que guarda uma briga. Aqui a gente ainda vai chegar para falar do Satã. Mas veja, o verbo como é forte. Não é simplesmente... A gente tem essa visão do ódio, né? Ele odiava, mas ó, ele guarda, ele vai colocar dentro do coração dele aquilo, né? Então isso é guardar. O que é guardar? É tirar dos olhos, né? Quando você guarda, você meio que tira dos seus olhos, as coisas, né? Você esconde aquilo ali, de certa forma, entre aspas, né? O pastor diz que às vezes eu escondo. Onde é que você colocou tal coisa? Ai, eu não sei onde eu guardei. Você escondeu. As mulheres fazem isso de vez em quando. A gente esconde, não lembra, sei lá, né? Faz as coisas correndo, né? Mas o que eu queria destacar aqui é que esse ódio é essa palavra intensa. é essa coisa intensa, Satã. É o verbo Satã, né? Então, é o verbo que a gente já até se choca. Quando eu fui traduzir o verso, procurar o verbo, né? Eu fiquei até chocada. Eu falei, ai, meu Deus, esse verbo é tão chocante. Mas eu acho que essa era a intenção mesmo, sabe? Era mostrar ao leitor, né, lá do texto original, a força do ódio do Esaú pelo Jacó.
a força desse ódio, esse Satã, né? Aí continua o nosso texto, vamos lá. Vem chegando os dias, porque o pai estava realmente velho, né? Ele ia morrer. O verso 42 diz: ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Olha só que situação dessa mãe, né? Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. E demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, né, a raiva do teu irmão. Até que se desvie de ti a ira do seu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia. Porque se o menino Esaú matasse o Jacó, né? E aí a Rebeca, depois de falar isso para o Jacó, vai falar para o esposo. Disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, enfadado estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas desta terra, para que viverei? Eu fiquei intrigada com esse texto. Por que a Rebeca está se preocupando com isso? E aí eu fui investigar o texto e percebi que esse seria o segundo desafio que o Jacó teria que enfrentar: aplacar o medo da sua mãe, da Rebeca. E aí, olha que interessante. A Rebeca, ela vai falar, está enfadada pelas filhas de Et. A pergunta que eu fui foi: por que ela estava assim? A resposta, olha aqui, em Gênesis 26, 34, 35, diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. É isso que a Rebeca não queria que acontecesse com o Jacó, com o seu filho do coração, né? Quem era esse Eteu? Quem eram os Eteus, né? Então, Eteu, né? Eu botei Et, né? Et significa terror, medo. Era um descendente de Canaã e ancestral dos hititas, que habitavam nas proximidades de Hebrom. Os hititas eram uma dinastia camítica, era de Caim, vinha de Caim, o assassino, né? Eles são chamados filhos de Et. Olha o que a Rebeca não queria que acontecesse com Jacó: que ele casasse com pessoas, com cananeus, que descendiam de Caim. É por isso que o Esaú já tinha casado. Mas o Esaú, a gente sabe, o Esaú era um tissaíde, era um caçador, era um matador por prazer. Quem era Caim? O primeiro assassino. Olha como é que a coisa combina, não é? Diga com quem andas que eu te direi quem és, não é? As pessoas não se unem por acaso. Então está aqui, o Esaú, ele vai casar com mulheres de um povo que eram de descendência de Caim. Que interessante, né? Muito interessante. E a Rebeca não queria isso para o filho dela, para o Jacó. E aí o que ela faz? Ela então vai falar com o Jacó: olha, manda o menino para outro lugar. E é exatamente isso que acontece. Isaque, vai dizer o nosso texto, pois chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Ou seja, vai casar no mesmo clã, né? Mesma família. E aí ele vai dizer: Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. E não é isso que acontece com o Jacó lá na casa do tio dele?
ele casa com as duas primas e ele tem 12 filhos, que vão dar origem às 12 tribos. E se torna um grande povo, né? A bênção que o pai deu a ele aconteceu. Sim, sim. Seu Deus, né? Multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Esaú e Jacó. Ele vai morar com o tio. É com o tio que ele vai morar. E olha que interessante. Olha que interessante. Terceiro desafio do Jacó, o novo primogênito. Deixar a família e ir morar em Harã. Por mais difícil que fosse a convivência dos irmãos, eles eram irmãos. O Jacó tinha a mãe dele que cuidava dele, tinha o pai, né? Ele tinha todo o aparato da família. E agora ele ia ter que deixar essa zona de conforto, deixar aqueles momentos ali, né, da família e ir para Harã. Rebeca estava tão desgostosa com a vida, eu observo aqui, né, que desesperadamente pede ao seu esposo Isaque que evite de Jacó tomar outras mulheres etéias, mandando-o para Harã. E é o que o Jacó atende o pedido da mulher, né? Vou mandar o menino para lá. E aqui eu fiz uma simulação, está dando para ver direito? Da distância que o Jacó teria que percorrer. Então, olha só, o Jacó morava aqui, em Beersheba, com os seus pais. E ele tinha que ir para lá, lá em cima, Harã. Olha quantos quilômetros são hoje. Hoje, de carro, são 13 horas. Porque a gente tem uma estrada, a M5, que leva direto para lá. Hoje, são 13 horas de viagem. Quer dizer, quase 14 horas, né? E são 1.064 quilômetros na estrada de hoje. Imagine, naquela época, que não tinha estrada, tinha trilha, né? Que não era uma trilha tão bonitinha quanto a estrada, por isso que tinha que parar à noite mesmo. Imagina quanto tempo de viagem esse menino não gastou. Pelo menos, né, uma boa semana aí ele gastou caminhando. E aí você imagina a dureza que não foi isso, né? Ele ter que andar, ele ter que sair da sua casa, ele ter que se dirigir para a casa do seu tio. Aparentemente, as famílias não tinham, né? O Esaú e o Jacó, eles não tinham tanta proximidade assim com os tios, com o Betuel e a família, né? Ele começaria até agora, mas até então ele não tinha. Então, veja só que situação, né? O Jacó, né, como eu disse aqui, o novo primogênito, ele teve grandes desafios. A vida do Jacó não foi fácil, né? Não foi uma vida fácil. Precisou, como novo primogênito, enfrentar a ira do irmão. Precisou, como novo primogênito, aplacar o medo da mãe. E precisou ir para longe da sua família. Isso mostra que a gente, às vezes, fantasia, né? O primogênito e tudo. Nem sempre a vida do primogênito é simples. A vida do primogênito é difícil. Só que o Jacó, ele teve como é que eu vou dizer? Um alívio, um pouco de um alívio. Por quê? Porque o Jacó, quando ele parte, antes dele partir, né, ele vai receber do Isaque uma bênção. E essa bênção, como eu falo aqui no verso 3, Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, né? Aqui o Deus Todo-Poderoso em hebraico é o El Shaddai. É o título de Deus que vai aparecer 48 vezes no Antigo Testamento, né? Ele é um dos nomes de Deus em hebraico, e o mais interessante, a gente vai ter Deus Todo-Poderoso porque isso não está no hebraico, isso está no grego. Olha só, na versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, eles vão traduzir esse nome composto, isso aqui é um nome composto, é o Shaddai, para um único nome, né? Um título, né? Pantocrator, Todo-Poderoso, né?
A interpretação rabínica vai entender El Shaddai como duas coisas. Primeiro, né? Shaddai vem do verbo Shaddad, que é lidar violentamente, devastar, arruinar. Esse era o Deus de Israel. Ele arruinava aquele que ia contra o seu povo. Ele devastava, lidava violentamente com todo aquele que ia contra os seus. Esse é o nosso Deus, que luta por nós e peleja por nós. Né? Segunda possibilidade, Shaddai, a partir da vocalização massorética como o autossuficiente. O que é uma pessoa autossuficiente? Precisa só dele. Esse é o nosso Deus. Ele é autossuficiente, ele não precisa de ajuda. O nosso Deus, quando você serve ao Senhor, saiba que Ele é suficiente para te dar todas as coisas. Você não precisa se preocupar com nada. Ele é suficiente para as nossas vidas. Ele é suficiente para nos abençoar, para suprir todas as nossas necessidades. É isso que, inclusive, Jesus fala. Você está preocupado com amanhã? Aí Jesus vai falar, olha os lírios do campo. Olha, não precisa. Deus supre todas as nossas necessidades, porque Ele é o El Shaddai. Ele é o autossuficiente. E o mais interessante, uma vez eu fiz um estudo sobre esse termo, El Shaddai e o Shad. Né? Shad em hebraico também quer dizer seios. Olha que interessante. Shaddai, então, são os meus seios. Então, Deus seria, El Shaddai seria o Deus dos seios. O que é o seio para a mulher? É o que amamenta, é o que dá vida ao bebezinho, né? Guarda a vida do bebê. Olha só. Mais uma vez chegamos a um Deus que é autossuficiente, que preserva a vida, que guarda a vida de todos os seus filhos, desde a mais tenra idade, mesmo quando ele não sabe de onde vem o alimento, para que ele não morra, o nosso Deus é quem nos dá. Olha que coisa bonita. É lindo isso, não é? É lindo demais. E esse é o Deus que o Jacó, o Deus que vai cuidar do Jacó. Né? É o Deus que é todo-poderoso, Pantocrator, mas ele também é um Deus que vai lidar violentamente com todo aquele que queira ir contra a vida do seu filho. E ele também é aquele que é autossuficiente. É aquele que vai suprir toda e qualquer necessidade que o Jacó tenha. E a gente conhece a história do Jacó, e a gente sabe como que Deus supriu, não é, a vida dele, como que Deus guardou a vida do Jacó, como que Deus foi todo poderoso na vida do Jacó. Né? Então, essa bênção que o Jacó recebe do seu pai, quando ele parte para Harã, ele começa a experimentar. Efetivamente, essa bênção vem de encontro a ele. E pode vir de encontro a nós também, não é? Nós que recebemos o primogênito, não é? O Filho de Deus, o único, o primogênito. A gente também pode receber essa bênção do Todo-Poderoso, do Pantocrator, essa bênção de saber que Deus, Ele é que vai fazer as honras, se a gente pode dizer assim, contra os nossos inimigos, e é Ele que vai suprir todas as nossas necessidades. A gente não precisa ficar angustiado, estressado, nervoso, porque é o Senhor que faz todas as coisas. Eu sei que ficar estressado, nervoso e ansioso, a gente vai ficar, não é? Não tem jeito, é ser humano. Ser humano é assim, fica nervoso, fica ansioso, fica preocupado com o problema, mas a gente precisa do consolo do Espírito, precisa lembrar das promessas do Senhor que estão na sua palavra, das bênçãos, né? Porque é isso que nos cabe, crer nas promessas, confiar nas promessas, saber que o Senhor está conosco o tempo inteiro e que não precisamos de mais nada a não ser o Senhor, porque Ele é o autossuficiente para suprir todas as nossas necessidades e nos dar todas as bênçãos que precisamos. Amém? Na semana que vem, nós vamos avançar e vamos ver um pouquinho, né,
do que acontece nessa viagem com o Jacó, né? O que acontece nessa viagem que o Jacó vai empreender, né? Como o primogênito. O que acontece com ele, né? Depois que ele sai efetivamente ali da terra do pai dele, se bota em marcha para vencer os 1.065 quilômetros até a casa do tio dele. Amém? Vamos orar então? Tem perguntas? Está tranquilo? Tranquilo, pastor? Pergunta aqui se na internet tem. Ah, sim. Alguém da internet tem pergunta? Pode fazer que o pastor passa para nós. Amém? Então vamos orar. Vamos orar. Encerrando o nosso EBD. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esta EBD. Muito obrigado por essa partilha. Muito obrigado por conhecermos um pouco mais, Senhor, da história do Jacó e aprendermos, Senhor, nessa história, que Tu és um Deus todo-poderoso, autossuficiente e que vai contra os nossos inimigos sem que a gente precise fazer nada. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus supridor, Tu és um Deus que está cheio de promessas para as nossas vidas, Tu és um Deus, Senhor, que alimenta as nossas almas. Muito obrigado, Senhor, que a gente possa a cada dia querer ler mais e mais a Tua palavra para aprendermos mais das Tuas promessas e mais das Tuas bênçãos sobre nós. Obrigado por tudo, dá-nos um culto abençoado agora, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.